Boa noite, pessoal. Vamos dar início a mais uma reunião, hoje conjunta, do Conselho Fiscal e Administrativo do Pauliprev. Na pauta de hoje, apresentação do relatório trimestral do Conselho Fiscal, discussão e deliberação excepcional sobre a movimentação em fundos IMAB no mês de dezembro, de acordo com o cenário econômico, apresentado na reunião ordinária do Conselho Administrativo do dia 2/12. E deliberação sobre contratação de serviço de backup em nuvem. Eu não coloquei em pauta a aprovação da ata, porém, o Fábio, após a pauta estar publicada, ele já enviou a ata. Eu gostaria de perguntar se eu posso colocar em deliberação a aprovação da ata que todos receberam. Sim. E também posso? Eu nem estranhei, porque eu tinha combinado que ficaria depois, né? Mas aí deu tempo? Ótimo. Tá. Então eu vou incluir mais esse item, tá? Que é a aprovação da ata. Da ata da reunião da semana passada, tudo bem? Do dia 18. Pode ser? Não, tá bom. Então, no item 1, é a apresentação trimestral do Conselho Fiscal. Com a palavra, presidente Ligia. Ali. E agora? Onde eu vou? Tanto faz. Vou espetar no computador. Ah, tá. Ó, enquanto ela é esperta, pessoal, a Silene deu um bombonzinho de final de ano pra nós. Obrigada, Silene. É isso aí. Tá lá em cima da mesa, viu, gente? Lá junto com a água e o café. Qual vai ser? Ah, tá. Pode ser para aumentar isso, o japonês aumentou. O japonês também não é mais antigamente, né? Depois corta isso ali. Tá dando uma inveja na gente. Tá bom. Aí a gente já enxerga. Né? Eu mudei de aqui. Às vezes Deus está bom, sempre um computador normal. Vamos lá. Firmes e fortes. Na verdade, a gente tinha que apresentar um trimestral hoje. Só que o conselho antigo tinha analisado julho e agosto. Em setembro, a gente não tinha analisado essas contas antes da troca de conselheiros. A princípio, eu até fiz um trimestral segregando conselheiros, mas eu achei que ficou meio confuso. Então, eu optei em fazer um bimestral e em setembro vai entrar num quadrimestral. Aí a gente lança setembro, outubro, novembro e dezembro. Tá bom? Tá bom. Vai ser julho e agosto. Então, como é de praxe, eu não vou ficar me atentando muito a números, porque esses números são lindamente apresentados no gerencial. Então, eu coloquei mais para visualização. As receitas, os repasses estão em dia, sendo aplicados nos bancos e nos fundos de praxe, recursos do Comprev. Então, aqui a gente colocou mês de julho, quanto entrou, de repasse da Prefeitura, da Câmara, do Pauliprev, parcelamento, que lindo, já estava na 49,60.
e agora já andou mais, e o valor que nós recebemos de Comprev. Em 31/8, o valor do parcelamento era de 66, o valor da dívida previdenciária era de 66 milhões. Aqui a gente continua colocando que o calote aconteceu no governo do senhor Edson Moura Júnior e depois houve um calote no pagamento do parcelamento, 530. Na hora do parecer eu vou mostrar para vocês o problema dessa dívida, onde é que está. Em relação às despesas, como nós vimos, nós tivemos uma variação na folha de pagamento em virtude da primeira parcela do 13º em agosto, e em julho houve um aumento também na faixa de 63 mil na folha dos ativos do Pauliprev, referentes àquelas verbas que foram pagas retroativas de auxílio alimentação e saúde. A FIP também, vocês vão ver que a gente teve uma diferenciação aqui também no custo. O custeio também deu uma variação, porque nós pagamos um valor alto. Não sei se vocês lembram. Aqui em julho, houve uma diferença nesse custeio administrativo, porque nós pagamos cerca de 204 mil para a FIP, referente àquela quantidade de processos. Então, no mês de julho, o valor gasto com aposentados, essa variação em agosto, referente à primeira parcela do 13º, nos pensionistas também. Na questão dos ativos, a variação de julho é referente a esse pagamento retroativo, em agosto também 13º, e aí o auxílio doença também em agosto, referente a 13º, e o custo geral administrativo deu essa variação por conta, a maior parte dele por conta da FIP, tá bom? A carteira de investimentos aqui de julho e agosto, e aí se vocês verificarem, esse valor de agosto ele está inferior por conta do que o Douglas e os meninos já explicaram. A gente teve uma queda na taxa de juros e isso influenciou diretamente título público e outros fundos que nós temos atrelados a esse índice, então houve essa variação. Valores dos fundos líquidos e dos ilíquidos, todo mundo já conhece bem. Aqui eu coloquei aquela tabelinha básica, entendeu? Elencando, vocês vão conseguir visualizar os que fundos podem ter ocorrido variação até em fundos bons, entendeu? Elencando só esse que não está enquadrado aqui, ó, que é no renda fixa FIDIC, que está passando um tanto, que os meninos já estão tentando resolver, como sempre, tudo. Não houve, nesses 2 meses, aplicações ou resgates, entendeu? A única coisa foram as movimentações pertinentes para pagamentos ou aplicação referente ao recebimento dos repasses, Comprev e outras coisas. Eu citei aqui também, esse valor já houve outros depois, mas como o relatório é de julho e agosto, eu só mantive o que foi mais ou menos nessa data. Porque às vezes a gente recebe, eu vejo que recebeu, depois no outro mês que deposita. Então, assim, às vezes eu me perco até, fico chamando o Douglas, mas o importante, por exemplo, é que esse Pix de 30 recuperou 21 até agosto. Fora o GGR também, que esse daí, se eu não me engano, deve estar com uns 15 milhões, né, Douglas? No total? No total, né? Peraí, o GGR para trás. Olha, eu tenho você que quer aqui. saber? Pois é, já é 14, não sei pra aqui. Mas Isso mesmo, 14, tá vendo? 14 milhões. Aí eu coloquei aqui, a gente continuei acompanhando a movimentação de processos. Houve outros processos também ótimos, mas que são de setembro para frente. Esse daqui deu uma movimentada porque existia um prazo para apresentação de uma documentação referente às contas do exercício de 2015 e eles não se manifestaram. Então, isso daí tem buscado, eu fiz até um resuminho aqui, ó.
2010 as contas foram regulares com ressalvas, 2011 está em trâmite, 2012 irregulares, 2013 irregulares, 2014 recurso negado, 2015 em trâmite, 2016 a casa vai cair, se Deus quiser. CRP, aqui eu coloquei que ele está válido até 8/10, por quê? Porque nós estamos falando de julho e agosto, mas o CRP já foi renovado, com validade até 5/4/2020. E aí tem alguns dados aqui, se alguém puxou irregularidades, por exemplo, demonstrativo da política de investimentos. Eu até questionei o Douglas sobre isso. Isso daqui foi um lançamento que foi feito de 2016 e que eles não conseguiram fazer o acerto. Mas, de acordo com o levantamento deles, troca de informações, a partir do momento que subir a nova política do Instituto, ele vai parar de arrumar, tá bom? O déficit. A gente também colocou a questão. Deixa eu pegar aqui, eu preciso ver os valores. A questão do déficit, eu coloquei esse valor, só que a gente tem que considerar agora a questão da aprovação, a questão da portaria 1348 de 3/12, onde os regimes próprios com déficit terão que se adequar até 31 de julho à alíquota mínima de 14%, ainda, se não me engano, com base no atuarial. Se for, você me corrija se eu estiver errado, André, mas a partir do momento que, dependendo do que o cálculo atuarial falar, isso ainda pode ser variável, não pode? Talvez. Assim, existem duas possibilidades dentro da 13.1, que é ou a alíquota progressiva, como do governo federal, da União, de 7,5% até 22%, ou a alíquota fixa dos 14%. Isso é uma discussão que tem que ter baseado no relatório atuarial. Nosso relatório atuarial aponta já uma alíquota que a gente deveria estar contribuindo em torno de 13%, alguma coisa por cento. Eu acho que hoje a gente já está iniciando, nós já iniciamos as discussões, estava na reunião, porém eu apontei antes de sair a portaria, eu já falei que ia acontecer alguma coisa a respeito. A gente está começando a discutir com a prefeitura, o prazo é até 31 de julho, a gente depende de executar o projeto de lei. Num primeiro momento, inclusive eu já pedi para o Rafael, nosso atuário, fazer um levantamento sobre as situações. Acredito que deva ser o relatório mais provável é de que a gente aplique uma alíquota de 14%, né, baseado no PL 71, que já está na Câmara, que é aquela história da redução da folha de pagamento, mas naturalmente em 2020 a gente deve ter que fazer um monte de alteração, tanto em relatório atuarial quanto a legislação, porque a PEC paralela deve passar mesmo, o projeto do 133 que está na Câmara. Então, hoje é meio prematuro a gente afirmar, mas eu acredito que para 2020 a gente deva ter uma alíquota de 14% aplicada sobre os servidores. Isso que é preocupante, porque ano que vem tem eleição, então a gente tem que ver quando a gente pode fazer essas alterações também. Então, porque eu acho que esse valor ele vai reduzir. Vai. Porque uma vez que nós somos enquadrados nessa reforma, uma vez que nós vamos mexer na alíquota, uma vez que os afastados agora são de responsabilidade do ente, então eu acho que ele vai diminuir bastante essa questão do déficit. Aí acho que se nós formos passar a pagar 14, a prefeitura também aumenta? Não necessariamente. Não. Essa obrigatoriedade de aumento da alíquota de contribuição é para os servidores. Agora, é uma questão de negociação mesmo. Mas aí, André, a possibilidade de aí, então poder aumentar a prefeitura, porque Sim, atingiu sim. 50 do Sim. depende do cálculo atuarial. Depende do cálculo atuarial e depende também dos recursos da prefeitura. Porque os 14% de contribuição são uma exigência constitucional, isso não se discute. Mas
mas como é que a gente vai estar de percentual de folha? André, quem Como é está que a prefeitura resolvendo, vai por estar exemplo, fazendo que isso? vai ser 14% uma taxa fixa, uma contribuição fixa, ou se vai ser uma contribuição gradativa, progressiva. Quem vai decidir isso, quem vai colocar isso, em todos, cada regime próprio vai ter a sua, vai decidir como fazer, e quem vai fazer, quem vai ter essa decisão de colocar uma ou outra. Na verdade, o que acontece? Tudo isso é questão de negociação. Os RPPS deficitários têm duas alternativas. Ou é a alíquota progressiva, 7,5% a 22% ou é 14%. Ponto. Eles não têm como fazer outra coisa diferente. Só que projetos de lei de adequação é de critério e prerrogativa do Executivo. Claro que os RPPS vão ter que apresentar os seus falando em âmbito geral, os seus cálculos atuariais e negociar com os executivos, são os entes criadores dos RPPS, em relação a essa alíquota. Como essa portaria, ela é do dia 3 de dezembro, a gente já estava conversando sobre isso, mas não havia ainda a definição ou a decisão. Então, a partir de agora, começa-se toda essa discussão de tempo, quanto e quando isso vai ser implementado. Nossa intenção, até que nós conversamos já com o prefeito a esse respeito, é que a gente resolva isso no primeiro trimestre de 2020, para antecipar, porque é ano eleitoral, a gente tem toda essa expectativa de diminuição do déficit atuarial, porque se a gente lembrar, esse déficit aí que está apontado é baseado em 31/12 de 2018. A gente vai ter que fazer uma reavaliação em 2019, outra em 2020, que vão ter esses reflexos todos. Então, assim, ainda é negociação. A gente precisa dos dados atuariais, já pedir para o atuário fazer um levantamento de qual que é a melhor situação para a gente, baseado nas informações que ele já tem do censo, e, a partir disso, discutir com a prefeitura. Nós temos diversas outras coisas que podem impactar e influenciar nisso. Não é só o aumento da alíquota, a gente tem a DINS aí correndo, não é uma DINS, são a DINS. A gente tem a DIN do abono, a gente tem a DIN da migração, a gente tem a DIN da transformação. Então a gente tem um monte de coisa acontecendo. É muito precipitado a gente falar no primeiro trimestre de 2020 qual vai ser a melhor alíquota para a gente, porque depende de uma série de desdobramentos. Podemos seguir? Então aqui eu coloquei, porque a questão do impacto do PCCB continua na mesma. Aqui eu coloquei que nós devemos adotar providências e nós temos feito isso, inclusive semana passada nós tivemos uma reunião junto com o prefeito, que foi muito boa, porque nós conseguimos enxergar a vontade dele em resolver essas questões. Por outro lado, ele nos apresentou as contas fixas da prefeitura, todo o trabalho que vem sendo feito para conter despesas e, assim, é preocupante a questão do caixa da prefeitura. E o Pauliprev não é só isso, é uma dívida, é o valor do déficit, é a devolução dos guardas, é uma série, é como se fosse um turbilhão de dívidas que daqui a pouco, o que vai acontecer? O dinheiro da prefeitura vai pagar só o instituto? E aí a gente tem que olhar com olhos de cidadão, de munícipe, entendeu? Tá, eu estou recebendo, é tudo meu direito e que não sei o que lá, mas e a minha cidade, como é que fica? E a escola que uma pessoa menos favorecida coloca o seu filho? Eu acho que a gente tem que começar a pensar num todo. O Conselho Fiscal, eu mesma, sempre fui uma pessoa que ficava, a gente faz relatório, precisa receber, e protocolo aqui, protocolo ali. Mas agora que a gente está participando ativamente e vendo as contas fixas da prefeitura que envolvem merenda, vamos dizer, que envolvem outros gastos, eu não posso chegar para ele, por exemplo, no caso da dívida, que o Douglas, inclusive, fez um levantamento espetacular, os meninos, o Bruno, uma dívida que começou, eu fiz até uma colinha, 49.300, ela está em 83. O valor original é 42. Nós temos um juro diário de R$34 mil. Isso no juro simples, não é, Douglas? Quer que apresente? Eu vou terminar essa parte, daí ele pode. É muito legal o estudo que ele fez,
Porque hoje a gente não pode mais aplicar moratória, a gente não pode mais parcelar acima de 60 vezes. Então hoje nós temos um parcelamento de quase 800 mil, que deve acabar na metade do ano. E aí, com o levantamento que eles fizeram, a gente ia, se parcelasse esse valor hoje, eu ia ter mais uma parcela para a prefeitura de 1.800.000 quase. Então ele me passa quase 10 milhões de repasse, ele tem que me passar essa dívida que vai ser 1.800 mais 800, mais ainda mais o auxílio doença, que é mais que foi para ele. Então, mais 8 milhões dos guardas, mais a briga Não, que a eu quero gente que eu falo continua. com o prefeito, ele já até falou, Nívia, é bucha, porque eu tenho até vergonha, eu e o André de marcar reunião com o prefeito. A gente só cobra. Só. E nessa reunião estávamos o André, o Douglas, o Bruno, eu, a Nívia, Nicolas, Guilherme, prefeito, Leonardo Balloni e o outro rapaz que eu não sei o nome. João Vitor. E ele deixou bem claro, ele falou, façam diversas opções para a gente resolver. Ele tem interesse em resolver. Mas eu me preocupo com a questão financeira da prefeitura em relação a isso. E assim, no caso da dívida, tá bom, foi uma dívida, uma falha patronal que não é dele, o juro é absurdo. Se a gente tivesse um jeito, sei lá, de fazer um acordo que fosse menos prejudicial para os cofres da prefeitura, vamos dizer assim. E eu estou falando isso não é porque eu estou preocupada com o cofre, eu estou preocupada com a cidade em si. Enfim, depois o Douglas pode apresentar esse relatório, que é muito legal e vocês conseguem acompanhar. Falta da regularização, eu acredito que em breve nós não vamos ter mais losa, porque foram adotadas medidas dentro do Instituto. Antes, a concessão de aposentadorias, vocês lembram, ela levava uma posição número 3 inexistente, né? Ela se baseava numa emenda, somava com a outra, e é por isso que hoje nós temos tanta glosa. Então eu acho que essas glosas que estão chegando ainda são glosas referentes a aposentadorias que foram concedidas antes do André começar a fazer da maneira correta. Porém, a Lei 18 ainda não está regularizada. E eu acho que seria bem fácil a gente regularizar isso se as pessoas que fazem parte tivessem um conhecimento mais a fundo do que pode e do que não pode ser colocado dentro de uma lei. Porque às vezes o que eu quero que seja colocado não é legal, entendeu? E eu preciso ter conhecimento para saber, não, isso é legal ou isso não é legal. As leis do abono, né? Esse é abono? 45, 45? A carteira de investimentos, eu fiz questão de colocar aqui que o agravamento da situação atuarial do Pauliprev se deve à precária gestão de investimentos que foi feita até 2016, que todo mundo tem conhecimento. E que a partir de 2017, quando os meninos assumiram, a coisa começou a mudar. Então hoje a gente tem o quê? Uma diretoria, um comitê e um conselho 100%. Aí eu coloquei grande porque até então, o fechamento desse relatório, nem todos tinham o CPA. Com a glória de Deus e a Lei 69, nós temos uma equipe totalmente certificada e eu acho que a gente está caminhando, muitas vezes não alegrando a todos, mas eu acho que é assim que o Instituto tem que caminhar. A gente tem que colocar primeiro o bem do Instituto à frente do nosso interesse pessoal. Então, é assim que vai ser. Independente, mesmo assim, com essa carteira que apresenta esse percentual de ilícitos, os meninos se aproximaram muito, o valor acumulado até agora, do valor do IPCA mais 6. Em agosto, estava vendo aqui, estava 7,40 e o IPCA mais 6, 8,69. Então, se a gente for olhar lá atrás, 2015, 2016, que o valor era de 1, alguma coisa, de parabenizar vocês, realmente, de toda essa conquista. Receitas e despesas, apesar ainda da gente ter um superávit global, esses valores, por que ele ainda é superávit global? Porque ainda o valor que entra está ainda sendo maior do que o que sai. O que não vai acontecer futuramente, tá bom? Falta pouco, acho. Então, a conclusão do parecer,
A conselheira Nívia aprova com ressalvas pelos motivos que se seguem. Considerando o contínuo trabalho de recuperação dos fundos ilíquidos, do PIXES, onde houve a recuperação de 71%, mais o GGR, que não está aqui, mas também faz parte, estratégias utilizadas pelo comitê, estão em todas as GCs, participando, analisando cada fundo, considerando a continuidade de medidas de redução e contenção de despesas realizadas pela autarquia, considerando que fora protocolado na Câmara o projeto de lei 29, de 19/6/2019, que trata de celebração de acordo de parcelamento, de forma a equacionar a dívida, até então de 66, são atos de competência exclusiva do Executivo. Considerando ainda a necessidade de regularização dos artigos 13 da Lei Complementar 18 e 47 da Lei Complementar 17, medida também exclusiva de competência do Executivo, através de encaminhamento de projeto de lei ao Poder Legislativo, e considerando que toda proposta de alteração de lei, conforme mencionado nos dois últimos itens, depende exclusivamente do Executivo e não da autarquia, onde de maneira reiterada realiza os apontamentos e encaminhamentos ao Executivo, motivo pelo qual não cabe responsabilização. O conselheiro Reginaldo também aprovou com ressalvas por entender que a solução das pendências depende exclusivamente do Executivo, que o cálculo atuarial não contempla os anseios do Instituto, isso mais do que nunca agora, devendo ser mais condizente com a realidade, e que, em relação à dívida previdenciária, devem ser criados mecanismos de cobrança mais eficientes para recebimento, bem como regularização das leis dos itens 4 e 5. O conselheiro Ademir considerou a capacidade técnica e responsável dos trabalhos efetuados pelo Instituto e lembrou que os problemas enfrentados nesta gestão são consequências de erros do passado, aprovando as contas com ressalvas. Eu não aprovo por motivos que eu já expliquei, já conversei com os meninos disso. Eu mantenho aquela postura de, no papel, a questão não estar regularizada. Eu participo do conselho há anos e hoje eu posso dizer que o Instituto funciona, que o Instituto trabalha com toda a competência e responsabilidade. No entanto, infelizmente, por dois quesitos, que é a dívida e o déficit, a gente está pendurado com o CRP. E então eu vou manter a postura que eu tive no governo do Morinha, a postura que eu tive no governo do Pavão, do Dixon, mas eu tenho certeza que em breve nós vamos tirar esses dois pontos. A questão da dívida eu acho que nós estamos bem próximos de resolver, e a questão do déficit agora, com tudo o que está acontecendo na reforma, eu acho que nós vamos conseguir resolver. E a partir daí eu acho que a gente vai caminhar em paz, espero. Então as contas foram aprovadas. E é isso, eu gostaria de mais uma vez agradecer vocês. O trabalho de vocês é maravilhoso. O conselho, a gente chega lá, agora está tudo pronto, tudo resolvido. Se a gente tem alguma dúvida na hora, eles respondem. A gente só está ali agora para pensar em como resolver e ajudar em como resolver. Então, parabéns para vocês, meninos. É isso. E aí, presidente, em janeiro, a gente podia fazer o quadrimestral daí. Não no começo, porque eu tenho que esperar dezembro, mas aí na segunda a gente pode apresentar o quadrimestral já com o conselho novo, tá bom? Na última semana. Na segunda. Na segunda, tá bom? Ok. Eligiano, parabéns. Parabéns, obrigada. Aproveitar para fazer uma pergunta, não só, pode ser pessoal, e depois você pergunta. Eu gostaria de dividir essa responsabilidade com o Conselho Fiscal. Nas reuniões, em alguma das reuniões para trás, nós questionamos o André, enquanto conselho, sobre a FIP, sobre o término do contrato, sobre terminar, não terminar. E você frisou bastante ali que no mês de julho nós repassamos 204 milhões para a FIP, porém em agosto foram só 36, então eu acho que tem que frisar que não é todo mês que paga esse valor tão alto e tal, mas eu gostaria de pedir, e é um pedido meu só, nem conversei isso com o conselho, de que vocês dividissem
essa responsabilidade conosco, somassem a responsabilidade, dissem não, que somassem a responsabilidade de avaliação bem criteriosa no sentido do contrato da FIP. Tá? Eu sei que não é para agora, é uma solicitação para vocês já irem amadurecendo, pensando e ajudar-nos a pensar em relação a esse contrato, por tudo aquilo que nós já discutimos desde quando esse contrato foi assinado, lá atrás, e agora como se aproxima, né, o término, e aí eu queria que vocês, Conselho Fiscal, quando? Fevereiro de 2020, fevereiro de 2020. Então eu gostaria que vocês dessem um posicionamento do Conselho Fiscal, ou se cada um quiser dar o posicionamento pessoal, para nos ajudar, porque é um assunto delicado. Então não precisa ser hoje. Aqui você falou da FIP na apresentação, e às vezes a gente olha, e eu estou falando isso de mim, olha a apresentação e fala, putz, mas pagou 204 milhões, mas a gente tem que, e na última apresentação o André chamou a atenção para isso, o Douglas chamou a atenção para isso, que a gente tem que olhar o quanto também ele trouxe, né, para o Instituto, não é só o que a gente paga, mas o quanto está vindo de retorno desse contrato, e às vezes, sei lá, né, a gente fica nesse calor da emoção de falar, não quero que gaste tanto dinheiro no servidor, porque está pagando muito alto para a FIP. Então, assim, é um pedido mesmo para que vocês ajudem a gente a pensar em relação à FIP. Por exemplo, esse mês que nós pagamos 200 e poucos mil, entrou 1.800.000. Então, eu acho assim, que a gente tem que trabalhar com dados. Então, o que a gente pode fazer? por isso que eu estou te pedindo, que vocês, como vocês analisam isso minuciosamente, vocês sabem quanto pagou e o quanto entrou pela FIP, e vocês têm acesso fácil a esses dados, fica mais fácil vocês trazerem para a gente um relatório, dados concretos, para não ficar só nesse, porque também se perde. Mas eu acho que a gente tem que partir por outro caminho. Eu acho assim, que era interessante a gente pesquisar em outros institutos como é feito, porque a gente vai trombar naquela questão, nós não temos, mas nós também não conseguimos fazer a compensação porque enrosca no sistema. Então a gente pode pesquisar, eu me comprometo até a fazer isso, não sei se agora, mas eu vou fazer. Institutos que fazem, quanto que eles recebem, no caso de não ser feito pela autarquia, que empresa faz, pesquisar onde essas empresas atuam, porque a partir disso a gente tem um comparativo, que a FIP, nós temos que lembrar que foi dispensa, né? Então, ela pode ser boa, mas também a gente pode achar uma outra boa aí, fazer de repente um pregão, né? Então, pregão não sei que é o certo. Eu acho que a gente tem que partir do princípio de pesquisar antes como é que funciona por ali. E depois a gente vê como a gente pode questionar isso aí, como que nós vamos dar andamento daqui para frente. É que como geralmente a gente que delibera, a gente só tô pedindo para vocês auxiliar mesmo. Pode ser até nesse sentido, vai ser muito bem-vindo a ajuda. Obrigada. Eu posso fazer uma perguntinha, né? Claro. Legal. Posso fazer uma pergunta? Pode. O déficit está em torno de 1 bilhão, certo? Até que ano? Baseado até há 35 anos para frente, 40 anos. Eu não lembro, mas eu tenho aqui, eu já vejo pra você, peraí. Só um pouquinho que eu já te falo. Acho que era 35. Eu quero saber certinho. Acho que era 35 anos. Mais frente. Marco assim, mais ou menos 35 que eles usam. A gente pode usar por 50 anos, pode usar por 60. Mas é 35 do atual. Eu posso ir andando, ela te responde daqui a pouco? Posso? Eu posso ir andando com a pauta, depois ela te responde? Pode ser? Nem sei. Tá bom, obrigada, viu? Quer um comentário? Isso tem um comentário. Vai, à vontade. Só um resumo, que atualizou, que alterou, que a gente fez a conciliação com a prefeitura, tá? Então, só resumindo, né? A portaria já limitava em 60 parcelas, a PEC agora, dia 13 de novembro, ele falou que não pode ser superior a 60 parcelas, e a nossa lei, ela fala que GPDI, multa e mais 1%. Esse material foi apresentado no gabinete, né? Isso, esse a gente apresentou para o prefeito.
Importante, tinha várias formas, dar uma carência, não dar carência, e dar umas parcelas menores, depois aumentar. Então ela acaba com o seguinte, ela reforçou tanto que é proibida a moratória, que saiu do artigo da PEC 06 agora de novembro, vedadas a moratória e um parcelamento em prazo superior a 60 meses. E é na portaria que regula, máximo de 60 prestações mensais, iguais e sucessivas. Então não dá para trabalhar ou com moratória, não dá para dar uma carência, não dá para fazer parcelas com amortizações diferentes, não dá. Parcelas são iguais. Isso. Sistema price, se for juros compostos, e o método de gasto que a gente usou para o sistema juros simples. Então, o que a gente fez? O estoque da dívida hoje é atualizado. O valor do devedor da época, e a gente vai trazer o valor presente atualizado, conforme o artigo 83 da nossa Lei 18. 2015, contribuição patronal, faltou do primeiro, janeiro, novembro, dezembro, 13º. 2016, 8, 9, 10, 11, 12, 13º. Total acumulado, 46 milhões. E sobre o auxílio doença, que a gente também atualizou, 2015 não recolheu nenhum mês, inclusive 13º, e 2016 faltou meses 1, 2, 3 e 4, para recolher a contribuição patronal e a suplementar sobre o auxílio doença, o que dá 2,5 milhões, arredondando. Aqui tem mês a mês, tá, o valor devido, a gente mostrou para o prefeito para ter contribuição de cada um, atualização, dias de atraso, juros, tudo corrigido bonito. Chega nisso. A contribuição patronal de 46 hoje ela está em 78, atualizada até outubro desse ano. E a patronal sobre o auxílio doença, os 2.536, foi para 4.773. Ou seja, uma dívida original de 49 milhões, hoje até outubro, 31 de outubro desse ano, 83.290. Uma coisa que a gente deixou bem claro para o prefeito é isso daqui, ó. Quanto mais demorar, atualiza em R$34 mil aproximadamente por dia de juros e correções. Então a gente fez o sistema price, juros compostos de 1% e tem mais o GPDI, parcela de 1.850.000. E nos juros simples, parcelas iguais, 1.779. Esse é o total da dívida de 60 meses. A gente cobrou eles para agora a gente está vendo meios de se adequar ao orçamento e negociações com a prefeitura. Tá? Lembrando que o acordo atual é o acordo 530 registrado no CADEPREV. São 60 parcelas, só restam 8 parcelas, esse parcelamento está em dia, tá? Estimativa que a gente deixou desse parcelamento aberto é de 6.580, trazendo o valor, projetando as parcelas com base no médio do GPDI. O total que a gente tem acordado e que tem mais em aberto, que é os 83, dá 89.870. Esse é o fluxo de caixa que a gente fez para a prefeitura. É o atual parcelamento, 2,5 milhões. A gente está vendo meios, até, claro, meios legais, lógico, não foi meios até legais, foi difícil. Meios legais para a gente conseguir encaixar o quê? O orçamento da prefeitura para pagar esse valor de parcela. Que é o que a gente abriu para o prefeito, mostrou, ele já vai dar um feedback para a gente, está interessado em resolver, a gente está descobrindo como resolver, tá? Então hoje, a parcela, hoje, o valor atualizado da dívida teve diferença com relação aos nossos relatórios, por causa da... A gente precisava fazer a conciliação com a prefeitura, números que a gente tinha, números que a prefeitura tinha, já agora a gente virou uma linguagem só, que é o que estava faltando. Esse é o valor hoje da dívida. Já está em negociação. Legalmente, tem como resolver isso de uma forma diferente da portaria? Porque lá diz que são 60 parcelas. Isso. Máximo 60 parcelas. Isso. Vamos resolver de uma forma diferente. O que pode ser feito é negociação de juros, ao invés de 1% ser 0,5%, porque é o seguinte, a lei coloca o seguinte, pode negociar juros, tem que ser pelo menos a meta por anual, o juros anual, PCA mais 6, no caso tem GPDI mais 12, simples. Dá para reduzir juros? Dá até 0,5%. Eu vou ter GPDI, que é o indicador de correção, mais 6%. Mais que isso não permite. Eles travou. O que acontece? Aqui tem intenção de resolver, só que outras cidades faz o quê? Faz parcelamento, pago meia dúzia de parcela, atraso tudo, depois de 4 anos vou lá, vou fazer um negócio, não era 200 ou 240 parcelas. Então acabou isso daí. A gente está vendo meios para caber no fluxo de caixa, né? Se a prefeitura não conseguir pagar, para acertar isso e adequar o orçamento da prefeitura.
Até eles estão respondendo para a gente via ofício, acho que chegou, não chegou ainda. Acho que não chegou ainda. Para o que dá para fazer. Até consultando o Tribunal de Contas, o que eles acham que é razoável, de repente, se aumentar a parcela, se tem algum meio legal que possa fazer, o prefeitura vai comprovar que não tem gasto. Tem que pagar em 60 parcelas, não dá. O que dá para fazer? E ele travou o mínimo de juros que tem que ser. Só para entender essa questão dos juros, você trabalha com qual taxa? 1%. 1%. Isso. Então, assim, tem uma margem para trabalhar grande, tá? Dá para trabalhar bem. A gente fez mais ou menos, acho que até com anistia, essas coisas que pode fazer, mas tem que ser tudo via campo, via projeto. Estamos consultando qual é o limite legal que se pode fazer isso. Mas caiu para 1,3, 1,4 parcela, dentro de 60 parcelas. Isso é só um resumo. Então, isso aqui, o que ficou faltando lá em 2015, 2016, foi os 49 milhões, que hoje, atualizando do jeito que está, e por cento ao mês, mais IGPDI, dá 83,290. Certo? Super investimento. Vou esperar o conselheiro retornar. O item. O item 2 da pauta é a discussão e deliberação excepcional sobre a movimentação em fundos IMAB no mês de dezembro, de acordo com o cenário econômico apresentado na reunião ordinária do Conselho Administrativo do dia 2/12. Foi enviado para nós por e-mail e pelo WhatsApp as lâminas, mas ainda assim estão aqui. Caso alguém queira ver, tenha alguma dúvida. Eu vou fazer a pergunta básica. Vocês querem conversar sobre os fundos que foi apresentado e quer que eu chame uma extraordinária para deliberar? Vocês querem deliberar já? Vou lembrar que o Comitê de Investimentos, eles não podem ficar esperando muito tempo, porque nós estamos deixando de ganhar os valores investidos nos fundos adequados, tá? Então, É o que tinha sido comentado na reunião passada. já tinha isso, que estava, que precisava... O resgate tem que aplicar para não ficar parado. Isso. Eu sou favorável a achar a votação. Já deliberar? Eu acho ótimo, eu acho que vai facilitar bastante a vida do pessoal, tendo em vista que dezembro, daqui a pouco, né? Então, vocês lembram? Quer que eu faça alguma leitura? Tá aqui, ó. É o BB Previdenciário, Caixa FIC Gestão e Estratégia, Santander Renda Fixa FI e Itaú Institucional Dinâmica, que a gente já tem, inclusive, alguns valores alocados nessa lâmina, nesse fundo. Bom, então, eu vou colocar em deliberação se vocês aprovam a movimentação, tá, dos valores que está no IMAB, para esse, de acordo com o que foi enviado, está aqui, ó, caso alguém queira analisar, olhar, tá bom? Edu? Ok. Silene? Paulo? Nara? Eu já tinha tirado as dúvidas, não sei pra... Paiva? Ok. Fábio? Aprovo. Então, por unanimidade, aprovada a movimentação dos fundos IMAB que eu já mencionei, tá bom? E eu... Tinha até trazido a apresentação aqui, as coisas que a gente já tinha mostrado, né? Pode passar, Douglas, fica à vontade. Não, aqui só lembrar do IPCA e do IMAB, né? O IPCA está em laranja, o IMAB está em azul, sobe o IPCA, cai o IMAB.
O que a gente está fazendo mais ou menos é o quê? Jogando uma estratégia conservadora, fundos que tenham facilidade e agilidade de atuar diariamente por dentro de títulos, para a gente sair dessa bagunça aqui, tá? De oscilação de uma vez junto com o IPCA, até mesmo com a operação da Selic. Aí é conservadora essa proposta, tá? É tudo fundos que operam títulos ou operações compromissadas em títulos públicos. Que o eventual corte vai ser entre quarta-feira, amanhã em quarta está em reunião, na quarta às 6 da tarde sai o resultado. Aí os fundos que a gente apresentou são fundos que a gente já tem, a novidade é esse daqui, está com desempenho bacana. Esse gestão estratégica tem quase 10 bi, 60% em títulos, 40% de operação compromissadas em títulos públicos também. Então, os únicos dois que a gente abriu, tá? E os demais a gente já tomou de fundos que já tem e estão bem, que é o BB Previdenciário e o Itaú Alocação Dinâmica 2 também, que é um excelente jogo. Você faz automático CDI, título, fica trocando automaticamente, ganha uma agilidade muito boa. A gente já tem 65 milhões indo lá e está bacana. Só esse ano aqui já deu 11% em 2019. Mostrando, a gente está dando a posição no Safra, a gente está tirando um restante de 8 milhões lá. Do Santander vai aumentar um pouco e do Bradesco diminuir um pouco. Não pegamos um fundo de renda fixa do Bradesco, a gente quer diminuir um pouco a quantidade de fundos para trabalhar. Fica mais fácil, a gente tem 3, 4 dentro da casa funcionando bem, rendendo bem, uma consistência boa, a gente não precisa de abrir mais um, tirando esses dois que a gente já tem. E um aviso mais importante também, até comentei com o André, eu fiz um erro na hora de gerar o arquivo da política de investimento, e o espertão aqui, em vez de colocar 40% no artigo 7.1b, coloquei no 7.1c. Acontece que a gente não tem nada no artigo 7.1c. Tá? O correto é só mostrar que é na linha de cima os 40%, que a gente está, a gente está corrigindo. Porque a gente não tem fundo de índice no chão. Até foi um outro instituto conversando, batendo um papo, ele chamou meu orelha. Pô, mas o que você tem no C? Como é que você conseguiu ter? Está errado mesmo. Esses 40% que está na política de investimento, correto na linha de cima, tá? Exatamente a linha de cima. E eu quero aproveitar que você está falando, que a gente está falando de fundos, para parabenizar oficialmente e registrar os parabéns pela recuperação no dia 6/12 de R$5.158.000 no fundo Piatã. Então foram mais 5 milhões recuperados, tá? Esse fundo a gente já recuperou uns 15 milhões. Ele já vou acabar de ler. 57%. Até o momento foi recuperado os 15 milhões no Piatã. Tinha sido aplicado 27, mas já se recuperou 15. Para quem dava tudo por perdido, estamos galgando um caminho de conquistas, né? E o total de recuperado até o momento é de R$30.550.000, que além dessa recuperação que eu mencionei, foi recuperado R$21.721.921 no Pixels, que a Ligia até comentou, e R$1.181.000 no GGR Prime e R$9.488.000 no Illuminati. Então, só registrar mais uma vez os parabéns aos meninos do Comitê de Investimento, ao Departamento Financeiro do Instituto, que só vem trazendo notícias boas. Parabéns mais uma vez e muito obrigada, viu? Obrigada pelo empenho e dedicação. E é de todos, né, senhora? Está confiando na gente, é um trabalho conjunto aí de todos. Eu falei hoje no grupo, né? Que o empenho é de todos, que esse empenho começou lá atrás, né? Que graças a um caminhar aí bem trevoso que se iniciou, hoje a gente, né? Hoje a gente consegue caminhar na luz, em direção da luz, né? Então Tinha o caso do Piatã, o primeiro aporte foi em 2009, né? Quer dizer, 10 anos. Então E assim, eu até mencionei hoje no grupo que pode até parecer pequeno, mas até as denúncias no Ministério Público, bradado aqui por diversas vezes feitas pela Íria, a participação
do IDU lá atrás, tudo isso foram sementinhas que se foram plantadas e que agora nós tivemos uma participação muito mais efetiva no conselho, desde o conselho passado, que eu acho que a gente teve um entrosamento muito legal entre o conselho fiscal e administrativo. Batemos de frente duramente antes, né, de estarmos agora com esse bom convívio, com esse bom relacionamento. E aí agora este conselho fiscal e administrativo também tem, né, auxiliado e continuando plantando essa semente para que o Instituto continue nesse caminho de sair das trevas, né? Então eu consigo ver em relação aos fundos, porque em relação às ADINs, em relação a essas dívidas, em relação a isso tudo, eu continuo vendo as trevas, né? Tudo bem, vamos que vamos. Se acendemos uma vela, por que não, né? A luz inteira. Sandra, não esquecer também que eu acho importante, depois de muitos anos, a gente elegeu também um prefeito que, apesar de todas as burradas que ele fez, uma coisa muito importante que foi para o Instituto foi o concurso público para lá. Porque eu acho que os funcionários que estão fazendo esse trabalho hoje são todos concursados, justamente vindo pelo concurso público, quando eles sabem o que estão fazendo, né? E que o prefeito nenhum queria fazer isso, porque lá era um lugar de cabide de emprego, onde você colocava, nomeava pessoas, transferia para lá, tudo com dívida política. Então eu entendo que o mais importante da Pauliprev que está acontecendo hoje é o concurso público. Hoje nós temos gente para tocar a Pauliprev. O que antes tocava de 4 a 8 pessoas, hoje toca com 31 pessoas. Então isso foi muito importante para a Pauliprev. Apesar de tudo, todas as coisas ruins que ele fez, esse prefeito, que foi o Dixon, né, até falar o nome dele aqui, até achei, fiquei aí 3 eleições correndo atrás dele para eleger, porque eu achava que ele ia fazer alguma coisa de boa mesmo. E realmente eu queria muitas outras coisas boas que ele não fez, mas pelo menos a Pauliprev, ele deu um tchan na Pauliprev muito bom. Começou, né? Dá licença um pouquinho. Aí juntou o concurso público com a criação da 69 feita para o atual prefeito do Caselato. E aí estamos agora... Lembrando que o prefeito Dixon só fez isso porque teve uma ação do Ministério Público também, para que existisse o concurso público. Teve vontade. Né? Teve. Já estava há muito tempo, estava há muito tempo. Já, além de pressão, existia há muito tempo. Enfim, vamos voltar. O item 3 da pauta é a deliberação sobre a contratação de serviço de backup em nuvem. Também foram encaminhados os termos referenciais por e-mail e por WhatsApp, mas se vocês quiserem que eu leia os valores para relembrar antes de deliberar, pode ser? Vocês querem que leia? Então tá. Algar, a implantação isento, T2 Cloud isento, a X 1.780, a Vivo isento. A mensalidade, Algar 230, T2 Cloud 1.180, X 480, Vivo 1.369. Então, o menor valor global aqui é o da Algar, 2.760, tá? O segundo menor é da X, que é 7.540, o T2 Cloud 14.160 e o Vivo 16.000, mais alto. É, mas o custo real... Aí tem uma média de preço de 10.224. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vai trabalhar com esse valor de... Eu queria, Sandra, queria só que eu fizesse uma colocação nesse. À vontade, pode perguntar. O serviço de backup em nuvem, para aqueles que não conhecem, o Fábio conhece bem, é nós guardarmos as nossas informações em uma nuvem na internet para que a gente não corra risco de perder caso aconteça alguma coisa com os nossos servidores. Então você tem um sistema de segurança adicional para que você não perca informações, porque nós temos o histórico no Instituto de perdermos informações. A gente nunca sabe se elas foram perdidas, se elas foram sumidas, mas de fato faltam informações. Nós temos um contrato, né, que ele vige por 1 ano, termina agora em janeiro, e nós inclusive até nos surpreendemos com o valor apresentado pela Algar.
Confirmamos, inclusive, com eles se eles vão sustentar esse valor. Disseram que vão sustentar, é uma empresa que tem negócios em Paulínia, então o menor valor a ser executado é o da Algar mesmo, mas ainda nós vamos formalizar o contrato. E aí é aquela premissa que nós vimos conversando, mesmo aqueles processos que demandam de contratação, e mesmo que esteja naqueles valores dispensáveis de 8 mil que nós já conversamos, eu vou trazer para o conselho, porque eu acho que é legal dar publicidade, dar transparência, consignar em ata, para que a coisa fique bem clara. Então, assim, a gente espera que a Algar cumpra com o objetivo, porque a diferença de valores é muito grande também. Aí eu estava até conversando com a Nívia, tem algumas coisas que nós temos feito de gestão, e aí mérito todo do pessoal do nosso setor de compras, Fabiano, Joel, Rafael e a Mari, que participa da comissão de licitações, tem conseguido reduzir muitos valores. No relatório gerencial que a gente apresentar das contas anuais, isso vai ser bem perceptível. Por exemplo, nós renovamos o contrato com a FAC, que é a empresa que tem o sistema de folha de pagamento. Nós conseguimos uma redução com a mesma empresa de um contrato firmado anteriormente com o mesmo serviço. Nós tivemos uma redução de cerca de R$4 mil por mês. Então, sim, isso é bastante significativo para o Instituto. Então, é fazer gestão dentro daquilo que a própria Ligiane mencionou em relação a essa política de austeridade e redução dos custos administrativos do Instituto. Dúvidas? Alguém mais? Alguém? Posso pôr em deliberação? Vou começar daqui, vai. Fábio. Aprovado. Érico. Também aprovado. Aprovado. Então, o usuário falou, a lei de preço foi aprovada, tá? Por unanimidade. A Algar está mais barato que no Google. Como eu pedi no início da reunião, eu vou acrescentar o item da aprovação da ata da reunião da semana passada, tá? Como todos já até assinaram, vou colocar em aprovação então a ata, tudo bem? O quarto item é a aprovação da ata. Do dia 2/12. Edu? Sim, aprovado. Sim. Paulinho? Também. Então, a ata do dia 2/12 aprovada por unanimidade, tá? Alguém mais tem mais alguma colocação que queira fazer? Antes de encerrar a reunião conjunta, a última reunião do Conselho Administrativo desse ano, quero agradecer a todos pela paciência, pela compreensão, para agregar, para somar. Às vezes a gente discute, se exalta, se chateia, a gente pede desculpa, depois a gente vai, mas o que importa é que nós estamos firmes, coesos, juntos, e eu queria agradecer a cada um de vocês, cada um dos que vem assistir a reunião presencialmente, a cada um que assiste de casa posteriormente, o nosso muito obrigada pela compreensão, pela paciência. E André, muito obrigada por tudo, meu amigo. Obrigada mesmo. Você me fez mudar de opinião a seu respeito, e eu quero deixar isso registrado. Eu não acreditava em tudo que eu vejo de entrega que você tem em relação ao Instituto. Quando o seu nome surgiu, para mim, ele veio com uma desconfiança. Hoje, o seu nome, para mim, à frente do Instituto, é sinônimo de confiança, de lealdade e de dedicação. E eu tenho muito a te agradecer. Tenho aprendido muito com você e eu sei que você precisa muito de força, porque é dura a sua jornada. Quando tiver muito pesado aí, chama a gente que a gente ajuda a carregar esse fardo. Eu que agradeço, gente. Obrigado pela parceria desse ano, pelos percalços que nós tivemos todos juntos, mas acho que a unidade de todos nós é que tem feito sucesso. Eu ia falar quando vocês estavam falando
né, da recuperação dos fundos, eu acho que o trabalho, a gente está dando continuidade, a gente está procurando fazer o melhor possível, com erros e acertos, mas todos nós temos o mesmo objetivo, que é proteger o Instituto, proteger os servidores que dele dependem, proteger a nossa cidade, né, com tantos desmandos que já aconteceram. E é um trabalho que começa lá atrás. Nós tivemos alguns abnegados ao longo dos anos na história do Pauliprev, com denúncias, com até ameaças, com perseguições. A Ligiane é prova disso, né, Ligiane? E assim, a partir de 2017, o Instituto começa a tomar um novo rumo. Existem críticas, erros e acertos, mas em algum momento ele precisava começar. E aí isso vem sendo dado continuidade. Algumas pessoas acertaram mais que outras, mas todas, eu acredito, que tiveram o mesmo objetivo. E culmina agora num momento em que a gente tem tranquilidade, confiança, para fazer o melhor possível. E eu ainda hoje estava brincando, até para usar algumas coisas que você falou, conversando com as meninas, eu devo ter algum karma para pagar com o Pauliprev. Porque tudo aquilo que todo mundo achava que ia acontecer nos últimos anos, está acontecendo em 2019. Anulação de aposentadoria dos guardas, um monte de adinha acontecendo, é o Tribunal de Contas no nosso pé, é a doutora Verônica mandando cartinha o tempo todo, é assim, a nossa intenção de blindar o Instituto, isso traz uma carga muito grande, porque você cria muita inimizade dentro do âmbito político, porque a nossa posição é de cobrança o tempo todo, como a Nívia mencionou. A gente tem até, às vezes, vergonha de pedir para falar com vereadores, com o prefeito, porque a gente não traz informações de ajuda, é sempre de cobrança para tentar solucionar os erros que muitas vezes eles mesmos cometeram. E, no final das contas, a gente tem tentado acertar mais do que errar. E todos nós fazemos parte desse processo. Então eu agradeço bastante a todo mundo, aos dois conselhos, por tudo que aconteceu nesse ano, a todos os servidores que têm entendido, né, pelo menos a grande maioria tem entendido o momento pelo qual o Instituto e o município passa, e aos servidores, né, não posso deixar de elogiar os servidores do Instituto, que a grande razão de eu permanecer lá e de estar, assim, respaldado é por conta da parceria com eles. Se eu não tivesse o grupo de servidores que a gente tem no Instituto hoje, eu não sei se eu teria forças para enfrentar, não, porque a carga emocional é muito grande, a carga é muito pesada e a gente não desliga, né? Você fica o tempo todo trabalhando até dormindo. Eu acordo de madrugada pensando no que eu tenho que fazer no dia seguinte. Então, muito obrigado, e eu que agora vou bater palma para todos vocês. Queria também falar um pouquinho, parabenizar a Sandra pela condução dos trabalhos. Sandra, parabéns pela condução do trabalho do Conselho, realmente está de parabéns, tratar isso todo mundo com uma igualdade danada, né? O Paulo está chegando agora, mas ele vai ver isso ainda no decorrer do ano aí. Você, André, sensacional, te conheço do hospital há muito tempo, acho você fazer um trabalho, né, que eu conhecia há tempos atrás, até foi para a Pauliprev, uma época a gente estava lá e orientando a gente naquilo tudo. E parabenizar também a Ligiane pelo Conselho Fiscal, né, Ligiane? Conselho Fiscal, todo mundo de parabéns. Aí vocês duas também, como presidentes, são excelentes também, o André. E o pessoal da Pauliprev, né, funcionários públicos da Pauliprev, que estão lá. Parabéns a todos vocês, gente. Então eu encerro a reunião conjunta do Conselho Administrativo e Fiscal, desejando a todos um excelente Natal e um ano novo muito diferente, com muitas vitórias, com muita alegria, com muita luz, com muito sentimento de companheirismo, de igualdade, de lealdade a cada um de vocês. Um abençoado ano a todos. Muito obrigada, gente. Obrigada.